Então, estou aqui com o Rodrigo Lamosa, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é coordenador do LIEP, Laboratório de Investigação Estado, Poder e Educação, e com a Luísa Colombo, que é professora do Colégio Pedro II e integrante do LIEP também. O Rodrigo hoje esteve participando de uma mesa do Seminário Regional Estado, Economia Política e Educação, e esteve trazendo um pouco do debate sobre o que são, como é que tanto a direita mais conservadora e mais liberal tem aparecido, né, nas pautas de educação e tudo mais. E aí, esse primeiro momento de conversa, acho que seria legal vocês dois falarem um pouco sobre como é que isso tem aparecido, assim, o que isso significa para esse momento que a gente está, desses ataques da educação que a gente vem vivendo, né? Posso começar? Nós temos, como você disse, eu coordeno o Laboratório de Investigação Estado, Poder e Educação, e a gente tem um conjunto de pesquisas que se organizam em torno de uma agenda coletiva de investigação acerca da atuação da classe dominante no campo educacional. Pegando assim, o período da redemocratização para cá, né, dos anos 80 para cá. E é um conjunto de pesquisas, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica e de professores, né, que já são doutores, que estão tocando suas pesquisas. E a gente tem feito um mapeamento que tem identificado a existência de duas frentes de atuação da classe dominante no campo educacional. São duas frentes no sentido de que têm as suas especificidades, são formadas por organizações distintas, por intelectuais individualmente distintos, que têm pautas, que têm elementos de distinção. E a nossa pesquisa, além de apontar todos esses aspectos, está tentando ver quais são os elementos em que cruzam, né, essas duas frentes, tanto em termos das suas pautas, quanto em termos dos seus métodos de organização e quanto à atuação de certos intelectuais que, de certa forma, transitam, né, nas duas frentes de mobilização da classe dominante no campo educacional. Uma primeira frente é a frente social liberal, que é a frente com que a gente tem estudado há mais tempo, né? Quando esse grupo de pesquisa se formou, ele se formou para estudar essa frente, que para nós ainda não era exatamente uma frente, porque a gente não estava distinguindo de outro movimento, né? A gente estava pensando a atuação empresarial no campo educacional no período pós-redemocratização, onde a gente encontrava no Todos pela Educação uma espécie de organização que funciona como um partido no sentido gramsciano, né? Um partido não parlamentar, né? Um partido sem o P na frente, mas que organiza uma concepção de mundo, que forma seus dirigentes e que espraia na sociedade, no senso comum, essa concepção, né, particularista, né, da sociedade, da educação. Então, as pesquisas lá no LIEP têm investigado, né, a partir de um método, né, que a gente tem acumulado numa interseção com outros grupos de pesquisa. O mais importante deles é o Estado e Poder, que é coordenado pela professora Sônia Regina Mendonça, que tem na teoria do Estado ampliado, na teoria do Estado integral ampliado, uma ferramenta teórico-metodológica onde a gente investiga as políticas educacionais a partir da compreensão da atuação das classes sociais no interior da sociedade civil, buscando compreender as estratégias, as táticas, né, a forma como elas vêm construindo uma dada hegemonia e a sua consequente intervenção no interior da sociedade política, onde ela já se apresenta sob a forma de um falso universal, né? Aí depois se apresenta outra frente, né? O que a gente tem, né, focado em relação a essa frente social liberal, né? Qual é o impacto que ela tem, né, que a gente consegue perceber para além das políticas educacionais mais gerais, mas no chão da escola, que eu acho que é o que impacta num processo de intensificação do trabalho docente, um processo de intensificação do trabalho, de precarização do trabalho escolar de uma forma geral, porque não é só o docente, são as trabalhadoras, né, da alimentação, dos serviços gerais, né,
enfim, todo o processo do fazer pedagógico, que vai, né, das agências do Estado, propriamente dito, das secretarias, do Ministério, até o chão da escola, passam a ser conduzidos por uma espécie de novo tipo de organização, né, desse trabalho escolar, que vem sendo construído, né, a partir de parâmetros que tem nos modelos empresariais, né, de gestão do trabalho, né, como um marco de orientação. Né, então, certos elementos dessa forma de organizar o trabalho nas empresas, né, o processo de responsabilização, a accountability, né, o processo de diversificação salarial, né, em função da produtividade, a construção de metas que são construídas de forma externa à escola, uma certa percepção do professor como um executor, né, de um projeto pedagógico que não se faz, que não se realiza no interior da escola, né, ou melhor, ele se realiza no interior da escola, mas ele é formulado fora da escola. É uma intensificação do trabalho, da precariedade do trabalho por meio aí de formas diversas de trabalho no interior da escola, da qual o trabalho voluntário, né, talvez seja a expressão mais radical dessa precarização, que é um sujeito sem acesso à legislação trabalhista. Ele é um oficineiro, que é uma função não regulamentada no Ministério do Trabalho, então ele não tem direito nenhum, né? Realiza um trabalho não escolar dentro da escola, porque ele não participa dos conselhos de classe, ele não participa da avaliação global dos alunos, ele não participa da construção do projeto político-pedagógico. Enfim, o que a gente percebe desse social-liberalismo, né, ou dessa frente social-liberal, que vem atuando desde o final dos anos 80, nos anos 90 tem marcos assim, que são a fundação desses APHs, né, do Instituto Ayrton Senna, depois do milênio, enfim, de um conjunto imenso de APHs, né, que formam essa frente. E nos anos 2000, talvez o ápice da atuação dessas frentes, quando eles lançam o Todos pela Educação na sociedade civil e conseguem penetrar no MEC com o PDE Todos pela Educação, né, criando guia de tecnologias para vender esses pacotes que são uma formulação empresarial para dentro da escola, que transforma o professor num mero executor, né? E aí, mais recentemente, sobretudo a partir aí de 2013, né, mas esse outro processo não data de 2013, mas é como ele chega para a gente, né, a gente começa a perceber a necessidade de estudar um outro movimento, que não é exatamente esse, e que é o que a gente está denominando como uma outra frente, que é a frente liberal ultraconservadora, e que a Luísa acabou sendo a pessoa que dentro do grupo meio que coordenou os trabalhos, junto com a Paula, que pesquisou a militarização das escolas, e a Luísa inicia sua pesquisa a partir da escola sem partido, mas depois amplia e conforma o que para hoje são essas duas frentes de atuação, né? A gente começou a investigação tentando entender assim, por que o Escola Sem Partido que existia antes, né, enquanto um projeto, né, enquanto um suposto movimento, que foi criado em 2004, por que ele cresceu depois, todo mundo começou a ouvir falar sobre, e lá no Pedro II, né, onde eu trabalho, por exemplo, entrou no chão da escola, né, a perseguição aos professores, nós fomos chamados no Ministério Público Federal para depor, e a gente começou a ver a criminalização, né, num aspecto ideológico muito forte crescendo, né, e isso se espalhou pelo Brasil inteiro, intensamente. E aí a pesquisa foi nesse sentido, de tentar entender a origem, né, desse novo problema, né, disso que surge no campo educacional. E aí o que a gente identificou é que o Escola Sem Partido, ele não é um movimento em si, né? Ele é uma marca propagandística, né, dessa frente liberal ultraconservadora. Ele aparece como a ideologia dessa frente para a educação. E ela é formada por um conjunto de organizações a nível transnacional e também com uma formação específica aqui no Brasil, né? A gente estudou, por exemplo, a rede Atlas Network, né, que é uma rede que congrega 486 organizações hoje do tipo think tanks, né, que são organizações, são aparelhos privados de hegemonia, que estão difundindo o pensamento ultraliberal a partir de Hayek, Mises, Friedman. E
Aqui no Brasil tem uma outra rede também, que é a Rede Liberdade, que a gente também estudou, que reúne 33 organizações. E aí foi interessante porque a partir da análise da Rede Liberdade, a gente viu que dessas 33 organizações que compõem a rede, a metade delas, na verdade mais da metade, 52% surgiu depois de 2013. Então foi um dado importante para a gente entender realmente o avanço dessa frente do Brasil de 2013 para cá, quando vem uma crise política, né, realmente muito forte, com a jornada de junho de 2013. E aí, nesse contexto, essa fração, né, essas frações tentam disputar aí uma saída para essa crise dentro do conjunto da própria direita, né? Da própria burguesia. E aí aqui no Brasil surgem várias organizações, né? A partir do apoio da base dessas transnacionais. Aí tem o Students for Liberty, por exemplo, né? Que é uma organização também transnacional que tem coordenadores no mundo inteiro difundindo o pensamento, né, ultraliberal na juventude, né, na formação de lideranças. Aí eles chegam aqui no Brasil em 2012, como estudantes pela liberdade. Em 2013, essas pessoas que eram 8, 12 no início, formam um MBL para poder disputar com a pauta, né, com a agenda da direita nas ruas. E hoje, para a gente ter uma dimensão assim, porque é isso, né? Quando a gente entendeu que a Escola Sem Partido não é um movimento, é porque a difusão do que ele representa, né, enquanto ideologia, é feita nas bases dessas organizações, né? Então, isso explica o crescimento do que é a Escola Sem Partido, né? Então, um exemplo também é esse, né, do que é o Students for Liberty, né, Estudantes pela Liberdade, MBL, né? Eles hoje, eles surgiram, né, nesse quantitativo, e hoje aqui no Brasil tem mais coordenadores do Students for Liberty do que tem no mundo inteiro junto. Mais de 50% dos coordenadores do Students for Liberty hoje são aqui do Brasil. E são dados desde 2015, né, no processo de impeachment, eles vão crescendo também e tal. E aí isso é um dado revelador pra gente. Então, quando a gente foi entendendo o conjunto dessa agenda, a gente foi nessas organizações e identificou o que eles estão pautando, então, para a educação, né? E aí é um conjunto de políticas, né? Uma delas é a voucherização, né, do ensino, que é a transferência do fundo público, né, para a rede privada, que aí seria a privatização de todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. A outra política, né, que estão difundindo é a educação domiciliar, e sobre a lógica da Escola Sem Partido é assim, né? Então, as famílias deveriam ter o direito de educar seus filhos de acordo com seus princípios religiosos, éticos, morais. E aí eu compraria, né, a família compraria a educação enquanto uma mercadoria na escola privada que fosse de acordo com seus princípios. Aí, se ela não encontra essa escola de acordo com seus princípios, ela teria que ter o direito de educar seus filhos em casa. E daí vem a proposta da educação domiciliar. E todas essas organizações que compõem essa rede, numa medida maior ou menor, vão defendendo essas pautas, né, dessa agenda. Então, o Instituto Mises Brasil lançou um monte de artigos defendendo a educação domiciliar. A gente vai identificando, né? E dentro dos sites, né, das publicações do próprio Escola Sem Partido também, dos representantes dentro do Estado Distrito que estão levando, né, cada política em forma de projeto de lei na Câmara, no Senado. E aí, seguindo essa lógica argumentativa, se eu quero ensinar meu filho que a Terra é plana, eu não encontro uma escola que ensina que a Terra é plana. Eu não posso ensinar em casa porque a classe trabalhadora não tem tempo para ensinar em casa, né? E aí, entendendo também a educação domiciliar como uma ampliação da educação à distância, né? Abertura de plataformas digital, né? E aí tem a associação com a Frente Social Liberal que o Rodrigo apresentou também, porque aí todos esses grupos, né, Instituto Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho e tal, vão querer vender material também, né? Uma forma de ampliação desse mercado. Mas bem, aí seguindo a lógica, né? Se eu não posso ensinar em casa, se não tem uma escola, o Estado teria que oferecer alguma coisa que garantisse um ordenamento, uma educação dentro da ordem, de maneira moralizante, que controle o comportamento, né, e tal. E aí vem a proposta de militarização das escolas. Então está dentro desse pacote todo, né? A voucherização do ensino, educação domiciliar e militarização. E aí a gente vem, né, de tempos para cá, 3 anos para cá, e mais intensamente a partir desse ano, né, de 2019, a intensificação, né, dessa agenda, acontecendo em forma de políticas concretas.
Vocês poderiam falar um pouco sobre qual que é a relação entre essas frentes? Porque se no momento elas se destacam, também tem um momento de relação, né? Como você estava mencionando agora no final. No fundo, quais são as diferenças maiores, quais são as relações? Porque partindo de uma análise gramsciana, a gente vê que uma hegemonia ela implica disputas ideológicas também internas, mas que no fundo também, numa análise mais ampla, tem uma classe ainda no fundo, né? Tem uma classe que ainda está dominante. Não sei, vocês poderiam mencionar um pouco das imbricações entre essas frentes? Acho que as duas representam interesses de frações de classe burguesas num reajuste estrutural aí pós-crise, né? Aprofundamento da crise estrutural do capitalismo. Apresentam medidas diferentes, né? Saídas possíveis diferentes no sentido da função do Estado, né? Da reorganização econômica, na reprodução da força de trabalho, né? Elas não falam exatamente sobre a mesma coisa, né? Assim, não estão faltando exatamente o mesmo projeto. Mas enquanto classe, né, contra nós, essas frentes funcionam de maneira conjunta, né? Elas estão ocupando o Estado estrito agora de maneira conjunta, hora mais, hora menos, uma ou outra, mas compõe a mesma classe, né? Então, a gente vai vendo expressões diferentes. Aí, a partir da nossa análise dos intelectuais que compõem essas frentes, a gente vê mais claramente algumas aproximações, né? O Rodrigo deu o exemplo hoje do Gustavo Iosp, que do Todos pela Educação e compõe também o Instituto Milênio, né? E fala sobre a pauta da escola sem partido. Ele é uma figura, por exemplo, que representa uma aproximação e não tensão. Que foi por muito tempo presidente, né, do Conselho do Todos pela Educação e é figura muito fundamental em todos esses institutos liberais do Rio Grande do Sul, né, figura de destaque. Então é outra figura talvez até mais relevante do que o Gustavo Iosp, né, como um cara que transita realmente, organicamente nas duas frentes. Eu acho que há diferenças, né, assim, por exemplo, inclusive em termos de referenciais teóricos, a Frente Liberal Ultraconservadora, as referências são a escola austríaca e a escola de Chicago, muito claramente, né? A Frente Social Liberal não é exatamente a escola de Chicago e a escola austríaca de economia, né? Eles trabalham muito mais com um referencial social liberal, que vai desde a terceira via do Anthony Giddens, a Alain Touraine, Rosa Valon, um conjunto de intelectuais que estavam pensando dentro dos marcos dessa recomposição burguesa, né, que isso é importante ressaltar, né, a gente está falando aqui de tensões intraclasse, não estamos falando de tensões entre classes, são tensões intraclasse, né, tem uma unidade, essa classe tem uma unidade, que é o poder, né, mas tem distinções no seu interior. E são distinções que horas se tornam mais reluzentes, né? Horas menos reluzentes, menos aparentes, né? E o que está motivando a nossa pesquisa é justamente compreender aquilo que não está na aparência, né? Aquilo que não se destaca, né, frontalmente à primeira vista, né? No âmbito das ideologias, né, pensando isso para a educação, assim, aparece de maneira distinta também, né? Enquanto a frente social liberal, né, tem uma projeção, né, todos, né, os empresários pela educação, né, precisam fazer reajustes, é um problema de investimento, é um problema de otimização do tempo, do trabalho e tal, e eles deslocam o problema, né, encobrem o problema para esse lado. Por outro lado, a Frente Liberal Ultraconservadora vem com uma distorção completa do que é a ciência, né? Estão difundindo os sentidos da irracionalidade, né, dentro da educação, porque é a única forma de sustentar, né, esse discurso, esse projeto, né, que é o projeto de extermínio, né, do fim do público, do fim da vida, né, em nome do mercado, né, da liberdade liberal do indivíduo. A proteção da propriedade privada acima da vida, né? Então, isso só se sustenta em bases irracionais mesmo, né? Então, por caminhos distintos, as duas frentes buscam encobrir as contradições de classe que estão colocadas, né? Que é a nossa leitura sobre os motivos reais da crise, né?
sobre as contradições do próprio capitalismo, da insustentabilidade desse sistema. Por caminhos diferentes, os dois encobrem, né, para a classe trabalhadora o que realmente está acontecendo. Parece que um dos elementos interessantes para pensar é justamente o cargo no MEC, né? Se falou muito no começo da nomeação da importância de colocar, por exemplo, alguém do Instituto Ayrton Senna, né? Representante Neves. Por exemplo. E como colocando alguém numa ala mais ultraconservadora, como foi no caso o ministro Waller e depois agora o atual ministro, como os cortes acontecem da mesma forma ou acontecem os ataques da mesma forma, talvez mudando as justificativas ou talvez um campo discursivo, não sei se esse não seriam as duas frentes, talvez. E mesmo a permanência das políticas que caracterizaram a franca hegemonia do social-liberalismo. Não há, em momento algum, qualquer contrariedade dessa frente liberal ultraconservadora em relação a todos os modelos de regulação do trabalho escolar que foram produzidos pelos intelectuais do Todos pela Educação. O modelo do INEP, né, de controle a partir das avaliações externas, a partir de índices construídos externamente, que tem nos professores um alvo da avaliação e não um sujeito da avaliação. Todos esses marcos, vamos dizer assim, né, do gerencialismo que o social-liberalismo representou para a educação nos anos 90, nos anos 2000, nenhum desses marcos estão sendo desfeitos, nem pelo primeiro, nem pelo segundo ministro. Então, nesse sentido, são elementos de aproximação, né, entre essas duas frentes, muito embora os organismos dessa frente social-liberal, do Todos pela Educação, ao SEMPEC, tenham reiteradamente dito e se colocado contrariamente ao projeto de lei Escola Sem Partido. Né? Mas é importante que se diga que ambas as frentes estão muito interessadas no controle do trabalho docente, utilizando argumentos distintos, né? Um quer criminalizar o professor e o outro quer, né, controlar o professor por meio de remuneração variável, por meio de provas externas, por meio enfim, de um conjunto de instrumentos de regulação do trabalho que ambas as frentes concordam, têm pleno acordo e não há no cenário dessa disputa intraburguesa qualquer chance para os sujeitos, né, do trabalho, né, ter qualquer esperança quanto a um resultado positivo dessas disputas intraburguesas, porque nisso eles têm acordo. O controle da escola, o controle do trabalho dentro da escola, fora da escola, né, porque isso vai desde as agências, né, da sociedade política até o chão da escola. Esse controle, ambas as frentes têm pleno acordo e não há, vamos dizer, uma celeuma em relação a isso, né? Os argumentos que são utilizados para definir essa regulação, as estratégias que são utilizadas para definir essa regulação, há diferenças, né? Há diferenças inclusive substanciais, né? Mas o fundo, a questão de fundo, o elemento que de fato nos interessa pensar, né, como questão, vamos dizer, radical, né, que vai à raiz do problema, não há divergência, que é o controle do trabalho escolar. Isso está presente na Frente Social Liberal, no Todos pela Educação, nos projetos do Instituto Ayrton Senna, de aceleração da aprendizagem, nos projetos de telecurso da Fundação Roberto Marinho, tanto quanto no Escola Sem Partido. Ambos querem regular o trabalho, porque vem na escola um problema que eles precisam regular, que eles precisam controlar. E quando a gente pensa na outra frente, também políticas como a reforma do ensino médio, né, e a BNCC, também é a mesma coisa, né, a retirada de filosofia, sociologia dos currículos, né, um foco maior em português, né, em língua portuguesa e matemática. As duas frentes também têm acordo, né, nesse reordenamento. Mas agora, nesse reordenamento devido à crise de 2007, que se alastra em 2010, 2011, e que tem esse reajuste, tem essa mudança tanto nas frações da burguesia, também tem do outro lado. Além dessas duas faces de uma mesma moeda, tem outra mobilização acontecendo, né? Em 2011 a gente viu ocupações, em 2013 a gente viu os jovens indo para as ruas, em 2015 e 2016 teve ocupações, e agora começa uma nova mobilização das universidades. Como é que vocês estão avaliando essas mobilizações que vêm ocorrendo nesse ciclo recente, em especial essa desencadeada agora com os ciclos de manifestações em prol da educação, em prol da universidade pública?
Foi um processo de intensificação de lutas, né, de ocupações estudantis, da luta estudantil e também dos trabalhadores da educação, né. Isso eu acho que precisa ser destacado também porque é uma luta totalmente conjunta entre estudantes e trabalhadores, né, e mostra o caráter de classe realmente que está colocado, né, na demanda que surge para todos nós. O que a gente está percebendo agora é do campo educacional no Brasil todo, sendo atacado frontalmente, né, com os cortes, com todas essas outras políticas. A reforma da Previdência também ataca diretamente os trabalhadores da educação, né, e os estudantes, né, em todos os sentidos. Coloca para a gente um desafio muito grande, né, uma responsabilidade histórica muito grande de articulação com as outras categorias, né, para a gente estar realmente num lugar de maior ataque, né, e dentro do privilégio da servidão, a gente também tem, né, por sermos funcionários públicos, né, dentro da educação pública, também é possível, né, um maior nível de organização ainda, e a gente precisa estar articulado com os outros trabalhadores, assim, tá? Tem um desafio muito grande de conversar e com a população de uma maneira geral, né? Será que a população está entendendo o que representa esse projeto, né? Que é o fim da educação pública ou uma redefinição completa do que é a educação pública ou o seu próprio fim? Quais são as consequências disso? O que isso representa, né? A opinião pública. O que as pessoas falam sobre isso? As pessoas estão entendendo o que está acontecendo? A nossa tarefa, né, difundir a denúncia sobre isso, assim como a mobilização também, né? E isso vai ter que ser feito a contrapelo de anos de um processo de transformação de um conjunto de entidades que são absolutamente fundamentais na história da constituição da luta dos trabalhadores da educação e dos estudantes no país. Nós vivemos nos últimos 15, 20 anos um processo de assimilação de um conjunto de entidades, num processo que o Gramsci denominaria de transformismo, né, de setores compondo as fileiras governamentais e refreando a luta tanto dos trabalhadores da educação, sobretudo da educação básica, quanto dos estudantes de uma maneira geral. O quadro novo, né, o que há de novo no quadro, né, que são as tensões intraburguesas, não me parece ter refletido da forma e da radicalidade necessária, né, para essas entidades. E aqui eu me refiro, por exemplo, no caso da educação básica, né, frontalmente a CNTE e a Central Única dos Trabalhadores, né, que não vem respondendo, né, a questões como essas que nós estamos colocando, né, escola sem partido. 2011 e 2012, por exemplo, nós tivemos greves, né, para dialogar com a tua pergunta, né, nós tivemos greves em praticamente todos os estados do país, né, num movimento que antecedeu ao movimento de ocupação das escolas, antecedeu cronologicamente, né? E nós não tivemos uma organização nacional para um chamado de uma greve geral, né? Hoje nós estamos nos deparando com uma conjuntura que a radicalidade do processo de ataques, da ofensiva do capital contra os trabalhadores tem se avolumado, né? Nós temos no Rio de Janeiro, e eu acho que isso é algo que está ocorrendo nacionalmente, percebido isso que a Luísa está colocando, de que há, né, sobretudo no que se refere aos ataques à educação, uma capilaridade da luta muito grande, né, assim, da população se envolvendo, né, e realmente se identificando com a luta de trabalhadores e estudantes da educação. Dia 14 agora nós vamos ter uma greve geral da classe, né? E eu não tenho dúvida de que os trabalhadores da educação e os estudantes são absolutamente fundamentais na construção desse dia, né? Nós precisamos ter muita gente paralisada, muita gente nas ruas, com grandes ocupações, uma demonstração de força muito grande, e é fundamental que os setores mais avançados na compreensão, né, do que foi o processo histórico que desembocou, né, nessa situação conjuntural que nós estamos nos defrontando agora, que estejam presentes na construção desse movimento, ampliando o máximo possível para o máximo de setores, né, da classe trabalhadora, inclusive aqueles que não são sindicalizados,
inclusive aqueles que não fazem parte, né, vamos dizer, das formas tradicionais de organização e luta da classe trabalhadora, para que a gente tenha um dia 14 que seja de fato não só de luta, mas de massa na rua, né, demonstrando a força que a classe tem, mesmo diante de ataques tão violentos como os quais a gente está sofrendo atualmente. Que possa se desdobrar, né, num conjunto de lutas. Para uma agenda de lutas no período posterior, que a luta não vai acabar no dia 14, nós vamos ter muito enfrentamento nos próximos anos e a gente precisa construir táticas unitárias não só para resistir, né, mas para construir polos de fato alternativa ao estado de coisas que a gente vive no nosso país.